Muito boa tarde a todos. 15 horas, 1 minuto em Porto Alegre, 11 graus a temperatura. Gordes TV está no ar para mais uma entrevista ao vivo, uma live aqui pela plataforma Facebook e posteriormente também será disponibilizada pela plataforma do YouTube. O entrevistado de hoje será o irmão Luiz Wagner de Oliveira Amorim, que é proprietário das lojas Casa Maria, Bazar e Utilidades. Na maçonaria, está afiliado às lojas União e Caridade e Luz da Aldeia de Gravataí, e ambas, né, de Gravataí, e é integrante do Ilustre Conselho do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, meu irmão Luiz Wagner. Boa tarde, irmão Rodrigo. Obrigado pelo convite, para nós é uma satisfação. Não sabemos se vamos poder colaborar, mas, enfim, muito obrigado pelo convite. A pauta desta entrevista com o irmão Luiz Wagner é para falar dos efeitos da crise no comércio e as estratégias para superá-la. A Gordes TV e a Comunicação Social do Grande Oriente do Rio Grande do Sul vem realizando aí entrevistas há algumas semanas para falar exatamente sobre a crise que a pandemia provocou e as decorrências dela, né? Uma destas decorrências é a forte crise econômica que o país atravessa, o mundo inteiro, mas falando especialmente do Brasil e do Rio Grande do Sul. Pois antes de entrarmos propriamente neste debate, neste tema, eu gostaria que o irmão Luiz Wagner apresentasse, então, a loja, né, da qual é proprietário, 17 anos já, meu irmão, Casa Maria, que é uma loja que mudou aí a forma como os gaúchos, né, fazem suas compras em lojas de utilidade, lojas de bazar, deu um outro patamar, né, uma outra cara para as lojas de utilidades. Poderia falar um pouco da Casa Maria? Não, com certeza, irmão Rodrigo, mas eu acho que é exagero do irmão dizer que a gente mudou alguma coisa. A gente só fez um trabalho junto com nossos colaboradores, né? Enfim, dando aquela conotação de qualidade e preço, né, irmão Rodrigo? E tem dado certo. O nosso ticket médio ele está aquele que a gente busca, né? Enfim, nós temos atingido o objetivo, irmão Rodrigo. Quantos são os colaboradores? Quantas lojas vocês têm hoje em todo o Rio Grande do Sul? Então, irmão Rodrigo, hoje nós estamos com 31 lojas, né? Realmente bem espraiadas aí pelo Rio Grande, né? Temos assim mais ao sul do estado, Rio Grande, Pelotas, temos na Serra, Caxias, né? Bagé, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Montenegro, Osório. Abrimos recentemente em Tramandaí e Torres, né? E nós estávamos, antes da pandemia, irmão Rodrigo, com 420 colaboradores, né? Agora, naturalmente, que diminuímos em função da pandemia, né? Pois é, essa é uma das piores consequências, né? Não há uma previsão, né, de quando isso vai acabar, e o que tem até aqui exatamente, o irmão citou aí as cidades, as regiões onde há lojas, Casa Maria, e muitas delas estão sob bandeira vermelha há muito tempo. É o caso da região metropolitana de Porto Alegre, região da Serra, Pelotas entrou, saiu, mas como isso tem afetado vocês, assim, diretamente? Vocês estão com muitas lojas fechadas? Qual o percentual de lojas fechadas? E se puder e quiser falar, quantos colaboradores tiveram que ser desligados até agora? Irmão Rodrigo, lamentavelmente a gente afastou, a gente demitiu 40% do quadro, né? Então, nós estamos com 40% a menos de colaboradores, né? E é uma atitude extrema, mas eu acho que todos nós do varejo, indústria, não tivemos opção, né? Enfim. E realmente essa condição de bandeira, ela varia assim, realmente de município para município, né? E a gente se adapta
cumpre a legislação, o decreto que cada prefeito define. Uhum. Uhum. Quantas lojas vocês têm hoje funcionando, mesmo que com restrição, destas 31? Hoje nós estamos com 22% de lojas funcionando, irmão Rodrigo. Desculpe, deu um corte. São 22 lojas funcionando? Não, 22% das lojas que estão abertas. Na verdade, irmão Rodrigo, nós avaliamos pela nossa capacidade de faturamento. Então, hoje nós estamos faturando apenas 22% da nossa capacidade. Entendido. Essa situação, meu irmão, tem gerado algum tipo de reflexo, por exemplo, em relação com fornecedores, serviços? Pode contar um pouco para nós como é que se dá isso? Para aqueles que não compreendem bem exatamente como funciona, né? Uma empresa do porte da Casa Maria, do tamanho da Casa Maria em todo o estado. Como é que isso afeta as relações de serviço, de fornecimento, de material, enfim, essa imprevisibilidade, esse fechamento? Então, irmão Rodrigo, desde o início se ouviu falar muito de uma palavra e ela que prevaleceu e prevalece até agora, que é negociação, né? Então, desde proprietários, né? O nosso calcanhar de Aquiles, né? Tanto do varejo de forma geral, aluguel e folha de pagamento, né? Então, começamos a negociar por aí, né? E com os fornecedores também, foi muita conversa, enfim, muita negociação. No nosso caso, irmão Rodrigo, tivemos sucesso com todos, né? A gente realmente tem uma credibilidade, assim. Então, no nosso caso, não sei se é com todos, o varejo de forma geral é assim, mas no nosso caso, a gente teve sucesso 100% na negociação com nossos fornecedores, né? Fizemos um plano, um mapa de pagamento, né? E, enfim, deu tudo certo, está dando tudo certo por enquanto, Pois é, deixa eu aproveitar, o irmão falou das demais, né, dos demais companheiros aí do comércio. O irmão certamente tem muito contato, né, neste meio varejista. Como é que o irmão tem visto a situação dessas pessoas e outros irmãos também, né, que atuam nessa área? A gente vê muita gente fechando, nós vemos, né, muita gente fechando suas lojas, tendo que abrir mão de sonhos aí de anos e anos nesse momento. Como é que você está vendo essa situação? O que pode nos dizer? Então, irmão Rodrigo, a situação ela está indo para um ponto assim realmente insustentável, né? Hoje pela manhã a gente estava falando com o presidente do Cindy Lojas e ele confirmou essa nossa preocupação. Então, segundo ele, hoje já tem 32% de empresas que fecharam aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é preocupante se não reabrir. Agora, nos próximos 7 dias, 10 dias, irmão Rodrigo, eu não sei, a gente não quer exagerar, a gente não quer ser pessimista, né? Mas, enfim, a gente pode, enfim, pode entrar, é uma palavra, é uma situação forte, né? Um eventual caos social, viu, irmão Rodrigo? Se nós não tivermos a reabertura breve, né, nós podemos iniciar, lamentavelmente, talvez, um caos social, né? Então, vamos aguardar. Eu tenho aqui o abraço de alguns irmãos que já estão entrando conosco, o irmão Everton Leal. Sempre o pessoal puder citar a cidade aí, eu peço que citem a cidade também. Alguns eu lembro de cabeça, outros não. Everton Leal, acho que é de Itaqui. Está mandando um grande abraço aqui. Me corrige, por favor, Everton, se eu estiver equivocado. O nosso irmão César Cruz, aqui de Porto Alegre também, mandando o seu boa tarde. O Gilberto Moura Pereira também, um boa tarde aqui no nosso Facebook. Um abraço a todos vocês, meus irmãos. Obrigado pela audiência qualificadíssima. Luiz Wagner de Oliveira Amorim,
estamos conversando aqui na Gorgs TV para falar sobre os efeitos da pandemia no comércio. Nosso irmão, que é proprietário da loja Casa Maria, Bazar e Utilidades, né? Uma das lojas referência aí no setor, na região metropolitana e em outras cidades do Rio Grande do Sul. O irmão chegou a falar no começo que teve que desligar 40% dos funcionários, né? 40% de 420 funcionários. Não é só o funcionário, é uma família ali, né? E às vezes depende, né, daquela pessoa, daquela mãe, daquele pai. Essa situação, eu imagino que deva ser uma das mais difíceis para vocês, né? Para vocês empresários. Então, irmão Rodrigo, até foi uma curiosidade, nós não sabíamos, né? Mas o varejo, de forma geral, para cada colaborador que ele tem fisicamente, vem atrás mais 4, né? Não 4 familiares ou 4 que são 4 colaboradores que precisam daquela vaga do varejo, né? No transporte, na embalagem, no fisco, na contabilidade, enfim, tem uma série de... Desculpa, irmão? Das refeições, os restaurantes. Justo, exato. É uma infinidade. O transporte se alonga. Então, tem um cálculo aí do Cindy Lojas que para cada emprego no varejo, esse emprego gera mais 4. Né? Então, em torno de bem 200, relevante esse número. Em torno de 200, aqui nós estamos falando de desligados, né? Perto de 200, então afeta em torno de 800 pessoas, e 800 pessoas, estamos falando de 800 famílias. Né? Também. No caso da Casa Maria, né? Exatamente. O irmão falou em caos social, potencializando isso para todas as lojas que estão fechadas, né? Eu fico imaginando algum tipo de diálogo, meu irmão, dos governantes no âmbito estadual, no âmbito municipal, aqui em Porto Alegre especialmente, regiões onde a sua loja atua. Vocês têm tido diálogo com o prefeito e o governador do estado? Então, irmão Rodrigo, é outra curiosidade. Isso é outra curiosidade. Tem prefeitos que realmente escutam e avaliam, né, os prós e contras. Lamentavelmente aqui, o nosso irmão Nelson Marquezan, né, acho que o irmão confirma se ele é irmão ou não. Perfeito. Então, o nosso prefeito aqui de Porto Alegre, ele realmente é intransigente. Nós já tivemos uma conversa com ele, eu e outros lojistas, né? E realmente ele é inflexível, viu, irmão Rodrigo? Agora, outros municípios, diferentemente de outros municípios. Caxias existe o diálogo, né? Novo Hamburgo existe o diálogo, Pelotas existe o diálogo, enfim, né? Muitos municípios existe o diálogo e outros não. O irmão falou em Pelotas, tem aqui o nosso irmão Nestor José Silveira de Silveira, lá da loja Perseverança, Perseverança da Grande Loja, lá em Pelotas. O Fabiano Dias de Lima, de Montenegro, né? O irmão falou que também tem loja em Montenegro, né? Rocha Azul e Montenegro, Everton... desculpe, Everton, eu tinha tá aqui na cabeça, mas o Everton é de Rosário do Sul, loja Caridade Rosariense, também está na audiência. Muito nos honra aqui também o prestígio do presidente da Assembleia Legislativa Maçônica, aqui do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, irmão Marcos Vinícius Bortolotto, que está na audiência aqui também, desta entrevista com o irmão Luiz Wagner, que é conselheiro do Gorgs, né? Integrante do ilustre conselho do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Só deixa eu explorar um pouquinho mais essa questão que o irmão falou sobre o diálogo com o poder público. O irmão falou que não há muito espaço, né, em algumas cidades. E com o governo do estado tem sido assim também? Com o governo do estado, irmão Rodrigo, nós não tivemos a oportunidade, né? Então, não sei se outros colegas tiveram, nós do varejo aqui não tivemos, né? Mas eu quero aproveitar e agradecer ao irmão Bortolotto, dar os parabéns pelo trabalho que ele tem
tem feito junto à poderosa Assembleia. Um grande beijo, irmão Bortolotto. E obrigado aí por nos assistir. Uma situação que tem servido para muitas empresas, né, nesse momento de pandemia, que é o comércio online, né, as vendas pela internet. Alguns processos já estavam em andamento em diversas áreas, né, imagino que na sua área também, mas tiveram que ser potencializados assim muito rapidamente. Como funciona o e-commerce aí, as vendas por internet com a Casa Maria e o que vocês conseguiram acelerar nesse processo? Quanto representa para vocês? Então, irmão, para nós o e-commerce é novo ainda, faz apenas 15 dias que a gente colocou no ar, mas eu acho que vai ser uma ferramenta importante, sim, para o varejo de forma geral, né? É um trabalho difícil, ele não é fácil, né? Mas, enfim, depois que ele tiver concluído, com certeza vai nos dar retorno, né? Mas é uma coisa, irmão, que realmente veio para ficar, né? Eu acho que é sabido de todos, né? Então, enfim. Eu estou recebendo aqui, já estou vendo que alguns irmãos estão digitando aqui para enviar perguntas, mas daqui a pouquinho entra. Sabe que no WhatsApp é assim, né? Começa a digitar e daqui a pouco demora um pouquinho para entrar. Mas, então, voltando à nossa pauta. O irmão chegou a falar aí da inflexibilidade de alguns governantes, outros têm um diálogo mais aberto. Como é que o irmão está vendo aí a atuação em nível federal e também estadual e municipal nessa pandemia? O irmão faria algo diferente? A questão do distanciamento, e não só o distanciamento social, né, que foi proposto, mas o distanciamento entre os entes, né, entre presidência da República, governadores, prefeitos. Isso aí tem prejudicado também, na sua opinião? Irmão, é uma coisa nova, realmente é difícil, mas o que eu posso colocar e afirmar com certeza que, assim, nós seguimos todos os protocolos desde o início, né? E fomos bem rigorosos com relação a isso. E, irmão Rodrigo, o que eu posso afirmar? A gente, então, no período que ficou aberto nesse período aí de pandemia, né? Nós estamos trabalhando com 260 irmãos, colaboradores, 270. Tivemos alguns casos, né, de positivo do Covid-19. E o que acontece? Aqui na sede mesmo, aqui no CD, nós tivemos um caso, era nosso responsável pelo nosso TI, e o que aconteceu? Ele se contaminou, né? Enfim, todos nós, outros colegas, ninguém que conviveu com ele, que trabalhou junto com ele, que manuseou o equipamento dele, nenhum de nós contraiu o vírus, né? Então, nós temos convicção agora, irmão Rodrigo, que os protocolos realmente evitam o contágio, né, irmãos? Então, quem tem alguma dúvida com relação à máscara, o álcool gel, enfim, ele realmente contribui muito para a não proliferação do né? Do vírus. Uhum. Antes de eu até quero lhe aprofundar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses protocolos. Importante, o irmão adiantou um pouquinho, eu até já tinha aqui na pauta, mas é importante falar sobre isso, né? A questão dos protocolos que estão sendo adotados por vocês e desses seus funcionários, né? Aqueles que o irmão já citou que um teve. Né? Mas antes disso, deixa eu vou mandar aqui um abraço para o Flávio Coiro, que também está sempre conosco em todas as lives que fizemos até aqui. E ele lembra que lá em Caxias o irmão Cassina, né, que é o prefeito da loja Duque de Caxias, terceiro milênio. O Francisco Andrade, lá em São Luís Gonzaga, né, também está mandando um grande abraço, Francisco Andrade. E o César Cruz tem uma pergunta aqui, mas antes da pergunta do César Cruz, como estão funcionando os protocolos aí com vocês? Só teve um colaborador até agora que teve o vírus e como é que ele está de saúde agora, irmão? Poderia nos dizer? Não, ele se recuperou, a família dele toda se contaminou também.
Ele foi um pouquinho mais delicado, mas a esposa foi assintomática, testou positivo, mas foi assintomática. A filha também de 6 anos testou positivo, mas também foi assintomática, né? Nós tivemos um caso em Caxias também, tivemos o irmão que está nos acompanhando aí. Caxias foi um município que fechou pouco, né? Fechou o varejo 32 dias, né? 128 dias de pandemia, Caxias fechou 32 dias, alguma coisa próxima disso, irmão. E só tivemos um caso também, enfim. Mas o nosso protocolo, irmão Rodrigo, de forma curiosa, no início, lá em março, primeira quinzena de abril, a nossa determinação foi que nossos colaboradores, né, usassem 2 máscaras e mais o Protetor e mais facial. o protetor. Então, realmente nós estávamos bem protegidos, né? Depois, obviamente, por conforto do nosso pessoal, aí a gente autorizou uma máscara só e o protetor facial, né? Uhum. Por isso que nos nossos 268 colaboradores agora, irmão Rodrigo, realmente tivemos um caso confirmado aqui, outro em Caxias e depois algumas suspeitas que não se confirmaram, né? O irmão acha que esses protocolos assim que têm sido adotados por empresas, eles estão criando assim uma certa bolha sanitária para quem volta a trabalhar, e isso daria segurança para que se voltasse com mais atividades, ou daqui a pouco, aumentando a atividade, talvez possa haver um relaxamento desses protocolos? Na sua experiência. Então, irmão Rodrigo, o custo-benefício, o protocolo, ele funciona, como eu falei agora, né? Então, resumindo, teria sim que o protocolo ele tem que ser agora por muitos meses, né? Enfim, nós deveríamos, fugindo um pouquinho da pergunta, irmão Rodrigo, nós teríamos que voltar logo, sim. A consequência do desemprego, o agravamento da crise social, realmente não nos permite ficar muito mais dias fechado, não. Aqui em Porto Alegre, já se falou, né? O próprio prefeito falou em possibilidade de fechamento completo, né? O chamado lockdown. O governo do estado já ouviu essa proposta também. Quais seriam os efeitos, na sua opinião, de um lockdown aí? Imagino eu que seria no mínimo de 2 semanas, né? Para ter algum efeito prático. Quais seriam as consequências disso? Obrigatoriamente tem que ser 14 dias, né? Senão não faz sentido. Nós, hoje, nesse momento, nós seríamos a favor do lockdown, sim. Sim. Não que vá resolver o problema, mas, enfim, é no nosso caso do varejo que já está fechado. Então, nós já estamos em lockdown. Porque se nós não fizermos uma coisa mais radical, o que acontece? Vamos ficar até quando assim? Abre, fecha, fecha, abre, pode, não pode. Né? Então, que se faça logo os 14 dias, enfim, e ver o resultado. Essa indecisão, esse abre e fecha, acaba sendo pior do que um fechamento completo com previsão de data de término. Seria isso? Ele só, irmão Rodrigo, da forma que está, só vai prolongar e da forma que vai ficar por tempo indeterminado. Então, enfim, complicado, irmão. Como é que o irmão vê esse retorno de algumas atividades, né? Por exemplo, foi muito divulgado o retorno do esporte, do retorno do futebol. Aí na sua cidade, Gravataí não, mas ao lado, Cachoeirinha, voltando com futebol, Alvorada, Porto Alegre não voltou, mas região metropolitana praticamente toda, né? Esse tipo de seletividade em alguns retornos, como é que o irmão vê isso? Então, irmão, para a gente não faz sentido, ao mesmo tempo, né, com relação ao futebol. Eu não vejo problema nenhum em voltar ao futebol, sem torcida, obviamente, né? Se é um lugar que tem controle, se é um lugar que
que cumpre os protocolos é o futebol, né? Então, que é o caso, por exemplo, que o meu irmão citou, né? Vocês, com todos os cuidados, acabam detectando rapidamente se alguém aparece com sintomas e já afastado, né? É o que tem acontecido com vocês. sem dúvida, sem dúvida. A pergunta do César Cruz aqui, ó. Na retomada, o irmão pretende recontratar os seus funcionários antigos ou ainda não dá para pensar nesse tipo de coisa? Não dá para pensar, esperamos que a gente recontrate sim, mas vamos ver o volume, né, de venda que vai acontecer, se precisamos ou não, né? Uhum. Aqui o Gilberto Moura Pereira, de Gravataí, Loja Luz e Caridade, Loja União e Caridade, Gravataí, né? Seu companheiro aí. Boa tarde, da Jéssica Cefrim. O Everton Leal diz o seguinte: sou cirurgião dentista, trabalhando sempre. Todos os cuidados possíveis para mim e meus pacientes, e ainda tomamos um remédio que ele cita aqui. Não vou citar o nome para questões de... não dá para citar os nomes aqui, até para questão comercial, né? Mas ele tem tomado um remédio que é bem conhecido aqui tem sido falado na imprensa todos os dias. Edson Barlém, venerável mestre lá da União Constante de Rio Grande, esteve conosco aqui também, né? Nosso irmão doutor Edson Barlém falou sobre o coronavírus, há cerca de 3 semanas, foi bem concorrida também a live do nosso irmão Edson Barlém. Sobre o futuro, irmão Luiz Wagner, o que é que dá para se pensar, se é que dá para pensar alguma coisa sobre um pós-pandemia, que tipo de... Porque, por exemplo, nesta semana saiu uma pesquisa, até quero pegar os números aqui que eu tinha anotado, para não ser impreciso nos números aqui, uma pesquisa que fala sobre a confiança no comércio. A Fundação Getúlio Vargas apontou, né, que no mês de julho, mês que está terminando, a confiança no comércio ela subiu 1,7 ponto percentual. Tem notado esse tipo de confiança, de aumento da confiança, e o que dá para prever aí para um futuro na sua área? Irmão Rodrigo, o futuro realmente ele é incerto. Eu acho que ninguém tem capacidade de prever o que realmente vai acontecer ou não. Esse futuro de curto prazo, ele vai depender de quando nós varejo, realmente voltarmos, né? Então, se nós voltarmos daqui a 7 dias, é um cenário. Se nós voltarmos daqui a 14 dias, é outro cenário, né? Então, essa previsão de futuro realmente ela está muito vaga ainda, né? Ela está muito vaga. Não dá nem para traçar uma estratégia porque não se tem a certeza de nada. Exatamente, né, irmão? Irmão, é uma situação bem difícil, né? Nós temos colegas que já fecharam, né? Tem outros que estão numa situação bem delicada, né? Nós mesmos, a gente está muito preocupado. Esse número, irmão Rodrigo, de 40% de demissão, ele é um número nosso, mas ele é meio igual aí com outras empresas do nosso porte, né? Do nosso segmento. Está girando em torno de 35%, 40%, né, irmão? Então, esse desemprego ele vai ter um preço, ele tem uma conta para vir, né? Enfim. Uhum. E essa questão dos desligamentos, das demissões, ela pode ocorrer ainda em maior número? Qual é o tempo entre essas revisões de números de funcionários? A cada 15 dias, a cada mês, vocês estão revendo isso? Isso pode acontecer de novo daqui a 1 mês, 2 meses, se perdurar esse distanciamento social? E essa bandeira vermelha, principalmente, né, que tem deixado essas lojas fechadas aí nessas cidades. Irmão, a curiosidade, tem algumas lojas que a gente está negociando com os proprietários e, enfim, aqueles proprietários que não estão colaborando com o aluguel, né, com a redução do aluguel ou mesmo a isenção do aluguel, nós já decidimos, nós vamos fechar essa filial. Fechamos uma filial já em Santa Maria, tem mais 2 que a gente está com um pouco de dificuldade,
que talvez a gente feche, uma aqui em Porto Alegre e outra, as duas em Porto Alegre, né? Então, outra variável, obviamente, se a gente fechar aquela filial, o quadro todo é demitido, né? Então, a situação ela é imprevisível, nós não conseguimos fazer um planejamento, os funcionários afastados, né? Tem esse apoio do governo federal, enfim. O que o irmão faria de diferente do que os governantes têm feito, em vários níveis, do federal até o municipal? Que pergunta delicada. Claro, sem melindres, também não quero causar aqui nenhum transtorno, porque não é uma crítica política que a gente está querendo fazer, mas para imaginar um homem com uma visão, né, de mercado, né, um empresário, tem melhores condições para nos falar sobre isso, como o irmão é. Irmão Rodrigo, eu me atrevo a falar assim, e fica mais fácil falar agora, depois de 4 meses, né? Eu seguiria a risca cada ponto, cada vírgula que o nosso ex-ministro Osmar Terra determinou. Não sei se o irmão acompanhou a posição dele lá atrás. Muitos podem não ter acompanhado, né? Muitos podem não ter acompanhado, o irmão pode repetir. Então, o ministro Osmar Terra determinou, no entendimento dele, não teria que haver quarentena, não teria que ter confinamento social, enfim. Ele trataria como outro vírus qualquer. E está aprovado agora, se os irmãos observarem São Paulo, a capital, São Paulo, vão entender que o ministro Osmar Terra tinha razão. No caso, lá no começo, né? Porque o irmão agora há pouco comentou que agora, ao nível que chegou, até um lockdown seria bem-vindo, né? Talvez pudesse ter feito algum efeito lá no começo. Não, irmão, o lockdown, eu acho que seria para o nosso governo estadual aqui, municipal de Porto Alegre, eles entenderem que o confinamento ele só vai retardar o problema. Entendi. Né? Ele só vai retardar e vai agravar nesse eventual caos social que possa vir, né? Então, é lamentável. Eu acho que o nosso prefeito municipal... Estou falando daqui do prefeito, irmão Rodrigo, porque é onde está a nossa sede, né? E a grande Porto Alegre acompanha, de forma geral, acompanha aqui, né? Então, ele está equivocado. Marco Antônio da Veiga, Luz da Serra de Santo Ângelo, deixando aqui também um abraço, e o Wilson Cicogni. Espero não ter falado errado o nome do irmão aqui. Cigognani, isso aqui. Parabéns, irmão Wagner, pela excelente exposição. Aqui o nosso irmão Wilson está te mandando um grande abraço aqui também, Luiz. Muitos irmãos aqui deixando a sua mensagem de apreço aí, parabenizando aí pela fala do irmão. Bom, meu irmão. Posso falar? Claro. Posso fazer uma referência a 2 irmãos? Claro. Queria aproveitar, não sei se eles estão nos assistindo ou não, mas queria mandar um beijo no coração a 2 irmãos aí. Todos os irmãos são especiais, mas eu queria de forma especial mandar um abraço, um beijo para 2 irmãos. Irmão João Borba, não sei se está nos assistindo, e nosso querido, amado, ilustríssimo irmão Cláudio Barcelos. Espero que ele esteja nos assistindo, irmão Rodrigo. Se não está assistindo ao vivo, vai assistir alguma reprise aí, não tem problema, né? Vai ser abraçado de qualquer forma, né, Luiz Wagner? Tá bom. Meu irmão, estamos passando aí já de 35 minutos dessa entrevista, tirando teu tempo aí, que eu imagino que deve estar lhe faltando bastante, né? É tempo para resolver todas essas questões, não quero abusar também, no meio da tarde, num dia de semana, dia útil. Então, eu gostaria que deixar aqui esse espaço para que o irmão tenha algo importante que eu não tenha feito pergunta, que eu não tenha tocado, algum assunto que o irmão julga importante e gostaria de falar.
Irmão Rodrigo, nada mais a acrescentar, só quero agradecer a todos os irmãos, agradecer o convite mais uma vez do irmão Rodrigo, e que a maçonaria, irmão Rodrigo, realmente ela é uma ferramenta, ela é um meio importante para nós mudarmos a sociedade, né? Os irmãos têm que se posicionar assim, né? Não só pandemia, mas pós-pandemia, né? Para que a gente tente mudar, irmão Rodrigo, um pouquinho esse nosso país, né? Enfim, era isso. Um beijo grande de todos os irmãos. Irmão Rodrigo, não atrapalha de forma alguma, é um privilégio. Acho que não consegui acrescentar muito para outros irmãos que têm o mesmo segmento que a gente, mas, enfim, um beijo no coração em todos, irmão Rodrigo. Não, Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que acrescenta, sim, a exposição do irmão aqui foi bastante contundente, opiniões bastante embasadas. Quero agradecer também, em nome do grão-mestre Celito Cristófilo, também aqui do ministro da Educação, Cultura e Comunicação Social, o irmão João Carlos Binteg, e também da equipe, né? Não faz nada sozinho, então tem a nossa equipe aqui da comunicação, Peter Lenhart e também o Rafael Passos, sempre na retaguarda. Gostaríamos de estar conversando aqui sobre o seu empreendimento, sobre a sua história de sucesso, né? Que é um programa que nós já tivemos aqui, mas o momento não permite, infelizmente, a gente tem que falar de problemas, né? Mas em breve falaremos coisa boa, de soluções e de como vencemos a pandemia do coronavírus. Espero que seja em breve que nós possamos falar sobre isso, né, meu irmão? Exatamente. Grande abraço, então. Grande abraço, irmão Rodrigo. Beijo a todos. Muito obrigado. Agradeço a todos os que estiveram conosco na audiência. Conversamos hoje aqui na Gorgs TV sobre os efeitos da crise no comércio e estratégias para superá-la, com Luiz Wagner de Oliveira Amorim, proprietário das lojas Casa Maria, Bazar e Utilidades, ele que é filiado às lojas União e Caridade e Luz da Aldeia de Gravataí, integrante do ilustre Conselho do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. E quero convidar também os irmãos que acompanhem nas redes sociais e nos canais de comunicação do Gorgs, uma campanha também que estamos lançando a partir desta semana, sempre juntos, para que se mantenha essa coesão, essa união aí, como disse o irmão, né? Das lojas maçônicas, dos maçons de modo geral. Então, fiquem ligados aí nas redes do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que essa campanha será deflagrada a partir dessa semana aí com diversas iniciativas do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, tá bom? 15h39. Grande abraço a todos. Até a nossa próxima entrevista.